Amém, amados. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Continuando na nossa série de mensagens sobre as doutrinas da graça, abram as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu me justifiquei com os irmãos acerca dessa série de mensagens, ora baseados no texto. Terminamos de expor a segunda epístola de Pedro. Levamos aí mais de mês, pelo menos uns 5 domingos, né? Mas expomos toda a segunda epístola de Pedro e terminando, passamos para uma exposição temática. O tema, graça. A doutrina da graça ou as doutrinas da graça. E sempre abordando uma característica, um detalhe da graça, desse atributo maravilhoso do Senhor, a sua graça, pela qual nós somos salvos, e sem ela nós nada somos, nada temos, nada podemos. Então, nada melhor do que expor para os irmãos essa divina graça. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 até o 10. Todos encontraram? Amém? Ainda tem alguém procurando? Olha, a irmã Loura está ali toda, está aqui na mão. Ora, tá ainda não, irmã Loura? Tá. A Rita ajudou. Amém. É de Deus. Podemos ler, né? Diz assim: e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? João Paulo, essa é a 3. Você pode pôr o título A Suficiência da Graça ou A Graça é Bastante, né? Eu prefiro A Suficiência da Graça. A graça é suficiente. Amém, amados? Ainda hoje, uns jovens comentavam acerca desse texto, o quanto ele é emblemático, acerca desse espinho na carne ao qual Paulo se refere. E muita especulação existe em torno dele, e não é de hoje, é muito antigo. Provavelmente, pessoas que viveram poucos dias depois de Paulo não tenham tido nenhuma informação acerca de que espinho era esse. Os pais apostólicos e os pais da igreja escreveram muita coisa. E a tradição escrita por esses homens chega até a elucidar algum ponto de discórdia, de pouco entendimento da palavra. Mas é muito curioso o fato de nenhum deles ter sugerido sequer o que eventualmente pudesse ser esse espinho na carne. Perdão, amados, eu estou bem rouco, mas eu melhorei foi muito, viu? Estava pior da poeira lá do desígnio. O certo é que o espinho era na carne, não era na alma, não era emocional de maneira nenhuma, era algo que tanto doía, lhe machucava, quanto lhe causava alguma humilhação, porque tinha inclusive como objetivo não permitir que ele se ensoberbecesse.
Não é verdade? O que era ou o que deixa de ser, eu quero até sugerir aos irmãos que não especulem. O Tiago deve ter visto lá os meninos hoje perguntando, talvez eles queriam, né, Tiago, que eu desse uma pista. Eu acho que é. E eles insistiram umas 3 vezes. Esperam que eventualmente eu tenha uma resposta para dar e eu repeti sempre a mesma resposta. Eu não faço ideia. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia de que espinho era esse. E eu sugiro aos irmãos para que façam a mesma coisa. Uns dizem que é porque Paulo era cego. Hoje eu vi um até interessante, que além de enxergar mal, ele vivia remelando, com o olho cheio de remela o tempo todo. E isso era constrangedor. Essa foi doída, pastor Acácio. Eu nunca tinha escutado essa. Outra que era as perseguições dos judeus. Há quem diga que era o fato dele não ter esposa. E tudo isso é especulação. Nós não sabemos o que era. O certo é que a gente precisa se concentrar naquilo que ele deixa claro. E o que é que está deixando claro? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, vamos lá. Um homem de Deus, que recebe revelações da parte de Deus, ele começa o capítulo 12 aí falando delas. Ô meu amor, obrigado. Certamente, são revelações que deixam ou podem deixar muita gente envaidecido, né? Imagina o que é você, então, prever alguma coisa e falar acerca dessa coisa e essa coisa acontecer. Houve uma pobre de uma feiticeira no Brasil, já morreu, finada, chamada Mãe de Ná, que sabe-se lá como preveu um acidente com um avião daqueles rapazes do grupo Mamonas Assassinas. Se foi uma previsão, se foi um chute, ninguém sabe. O que se sabe é que foi o único chute que ela acertou na vida. Depois ela tentou acertar mais uns 200 aí, não pegou nem na trave. Só foi aquele mesmo. De qualquer maneira, aquilo deixou aquela senhora famosa. E ela ganhou dinheiro por causa daquilo. Passou a dar consulta para um monte de gente, entrevista em televisão. Quantos programas de televisão eu assisti com aquela criatura lá, com a autoridade de uma religiosa intocável, para dizer para o povo absolutamente nada. Não tinha nada para dizer para ninguém. Mas nós não estamos falando da Mãe de Ná e de nenhum feiticeiro da categoria dela. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, cujas revelações de Deus que recebia eram revelações autênticas, verdadeiras. Um homem que foi capaz de prever que num naufrágio onde tudo se perderia, a carga, inclusive o navio, como realmente ficou em pedaços, pôde gritar para a tribulação: calma, Deus já falou comigo que não vai morrer ninguém. Pelo amor de Deus. Uma viradinha de um barco é terrível, uma canoinha virando, o risco de morrer os 2 ou 3 que estão em cima é muito grande. Agora imagina um navio. Um navio naufragando no meio de uma tempestade no mar Mediterrâneo. E o camarada poder dizer: fiquem tranquilos. Como? Fica tranquilo como? Tenham calma, não vai morrer ninguém. E outra coisa, eu também não vou morrer, porque Deus disse que eu vou ter que pregar lá em Roma, para o imperador. Muito obrigado, cidadão educado. E realmente as coisas aconteceram conforme ele garantiu, fora outras tantas revelações. E ele está deixando claro aqui, para que não me ensoberbecesse. A soberba, arrogância, orgulho, altivez, todas essas características no ser humano, elas são terrivelmente destrutivas. O livro de Provérbios repete algumas vezes: a arrogância, a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína ou a queda. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. O oposto daquele que a si mesmo se humilha, porque será exaltado. Então Paulo, nessa condição de receber revelações tremendas, maravilhosas, verdadeiras, autênticas da parte de Deus, e está reconhecendo que certamente pode ser que ele venha se ensoberbecer.
Não é impossível. Ele era um homem de carne e osso, um homem normal, como eu e você. Não era um homem diferente. Ele não tinha asa, ele não voava. Era um homem. Apenas um homem. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ou seja, se maltratava, judiava. Se não fazia para a carne nenhum bem. Deus transforma o que é mal no que é bom. Deus é capaz de transformar a maldição em o quê? Em bênção. Com toda certeza. Mas para a carne não fazia bem nenhum. Para a carne era horrível. Mensageiro de Satanás. Para me esbofetear. Um bofete, vocês sabem o que é. Lá no Goiás a gente chama de murro. Em algum lugar é um soco. Essa coisa maltratava, atacava, batia, judiava. E a fim de que não me exalte. Para evitar a exaltação. Quantas vezes vocês têm ligado a televisão e visto o programa de algum determinado pastor, alguma determinada igreja com um slogan tremendo para você ir para aquele lugar porque ali Deus opera, ali Deus faz milagre? E os camaradas acabaram ficando tão... uma extrema arrogância que já não dizem mais que Deus curou, que Jesus curou, mas pergunta que dia que você veio para essa igreja, você entrou na campanha dessa igreja e a coisa aconteceu. Normalmente no slogan da igreja tem a cara do dito cujo lá, também com a mulher do lado. Exaltação de homens. O nome de Jesus vai ficando para um canto, vai sendo jogado para escanteio, e o que importa naquele lugar é o nome daquela criatura. Porque o milagreiro é ele. Porque boa é aquela igreja, boa é aquela denominação, onde aquele camarada está fazendo sua própria propaganda. Exaltando-se a si mesmo. Evidentemente que o que tem faltado na vida desses camaradas é algum espinho, que por algum motivo Deus não colocou. E a gente vai entender aqui que, queira eu ou não queira, goste ou não goste, concorde ou não concorde, pela misericórdia de Deus, Ele tem colocado um espinhozinho em mim também. E eu tenho entendido que Ele tem feito isso porque Ele me ama. Assim como Ele tem colocado um espinhozinho em cada um de vocês, porque Ele te ama. E se o objetivo é fazer com que você seja uma pessoa mais humilde, se o objetivo é fazer com que você seja uma pessoa que não se exalta a si mesmo, aprenda a glorificar a Deus por isso. Amém? Amém. É duro? É, pastor. É doído? Dói, pastor. É ruim? Muito ruim, pastor. Humilha demais, pastor. Mas glorifica a Deus. Amém, queridos? No versículo de número 8. Ele vai dizer que esse incômodo mexeu com ele. Olha, Zimar, nós sofrendo com nossas gotas. Doido para comer uma panelada, um sarapatel. Já pensou, rapaz? Uma buchada de bode sem poder, né, rapaz? Doído, né, rapaz? Não é mole, não. E eu já orei a Deus, irmão Washington. Falar nisso, Washington, esses dias estão uma beleza, viu? Inclusive comi uma buchadinha de bode ontem. O Eximar agora ficou com inveja. Ah, meu Deus. Vejam, queridos. Senhor amado, misericórdia. Vejam, queridos, que pelo inconveniente causado por esse tal desse espinho, no versículo 8, Paulo está dizendo, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vamos lá. Quantas vezes o Paulo pediu? 3. Há uma menção a essas 3 vezes que nós não podemos passar por cima.
na ideia judaica, repetir uma coisa 3 vezes é algo absurdo. Quantas vezes o Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para o Pedro, tu me amas? Quantos dias esteve o Senhor entre sua morte e ressurreição, escondido de nós? 3 dias. E assim sucessivamente. É um absurdo a repetição de alguma coisa por 3 vezes. O que o Paulo está dizendo é que pediu ao Senhor Jesus, insistentemente, para que aquele espinho fosse afastado dele. Amados irmãos, há entre nós, não poucos irmãos, que têm passado por tribulações de toda ordem, sofrimento de toda natureza, e clamado ao Senhor não por 3, mas por 3.000 ou 30.000 vezes, para que o Senhor coloque um fim naquele sofrimento. E entre esses irmãos eu coloco a mim mesmo. Quantas orações eu já fiz, clamando ao Senhor por uma mesma coisa que evidentemente me incomoda. A minha, o meu corpo, a minha alma, um familiar meu. A conversão do meu pai, por exemplo, há quantos anos eu oro por meu pai? Todo dia, mais de uma vez por dia. Senhor, toca naquele coração. Senhor, não permita que pereça. Abre o coração para que ele creia. E eu tenho certeza que não é diferente com nenhum dos irmãos. Lamentavelmente tem ensinado para nós que, baseado em heresias absurdas, cuidado, a palavra tem poder, viu? Quantas vezes você já ouviu isso? As palavras têm poder. Se tem, então diga que eu vou ganhar na loteria. Diga que eu não vou adoecer nunca. Tem poder coisa nenhuma. A palavra de Deus tem poder. A nossa não. Tem poder nenhum. Evidentemente que nós podemos animar uma pessoa por meio de uma palavra que a gente diga. Evidentemente a gente pode destruir uma pessoa por meio de uma barbaridade que a gente diga. Mas esse poder místico, mágico, vai cair, vai levantar, vai morrer, vai... Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. E baseado nisso, as pessoas têm crido que se ela vai orar, o céu vai parar, Deus não tem mais o que fazer, Deus não tem mais um mundo, não tem mais uma história da humanidade para estar sob o domínio de suas mãos, porque Ele é o controlador de tudo, mas arrogantemente a pessoa pensa que porque ela orou, pronto, o mundo parou. E Deus agora vai fazer do jeitinho que ela está pedindo. Nós precisamos crer que Deus ouve orações. Caso Ele não ouvisse orações, nossas orações seriam inúteis. Mas a oração do próprio Senhor Jesus, lá no Getsêmani, precisa ser tomada por nós como um exemplo de oração. Ainda que diante daquele sacrifício terrível pelo qual ele iria passar, chorando e suando sangue, contemplando o tamanho e o horror do sofrimento, clamando ao Pai para que passasse aquele cálice, como quem diga, vamos dar outro jeito, mas passa esse cálice de mim, todavia, não seja conforme eu quero, mas conforme... O Paulo está experimentando situação semelhante. Nem precisou ele dizer, seja conforme tu queres. Ele está dizendo que a resposta veio. Então o Senhor disse a ele, está aí no versículo número 9, a minha graça te basta. Vamos dizer juntos, a minha graça te basta. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Mas como assim? Só a graça basta? Não precisa de mais nada, não? Um dinheirinho não vai fazer um bem, não? Uma saúdezinha? Essa dor que tanto incomoda, se ela fosse embora, como seria melhor? Esse familiar, esse vizinho, esse amigo, essa pessoa que tanto importuna, que tanto perturba, Senhor, porque a gente é muito piedoso, né? A gente nunca diria, Senhor, mata essa criatura. Como a gente é muito piedoso, a gente costuma dizer, Senhor, prepara e leva.
E uma hipocrisia doida que o miserável bata as botas, mas leva ele para o céu, prepara ele e leva. Oh, oração terrível. A graça é bastante, é mais que suficiente. A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você confia na força do teu braço, menos Deus age por meio da tua vida. Quanto mais você confia na tua própria inteligência, menos o poder de Deus aparece por meio dos teus atos e das tuas decisões. Porque enganoso é o coração do homem, e a gente jura que aquilo é o melhor caminho, que aquela é a melhor saída, mas na verdade aquilo é para nós, não é para Deus. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas o final deles é caminho de morte. Senhor, como eu imaginei que era por aqui que eu tinha que ir. O próprio apóstolo Paulo experimentou situação semelhante quando fazia viagens missionárias maravilhosas com os olhos colocados onde moravam um monte de gentios precisando ser evangelizados e planeja estratégias para adentrar mais a Ásia, e ele tenta ir, diz que o espírito de Satanás não deixa ele ir, outro lugar vai dizer que o espírito de Jesus não permitiu que ele fosse. O Senhor usa o que ele quer, usa o espírito que ele quer, mas o servo dele vai para onde ele mandar. De tanto ele tentar e nada de poder ir, ele tem que dormir, pega no sono para ter uma visão de noite de um varão europeu, um varão macedônio, dizendo, pelo amor de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ah, é por isso que Deus não quer que eu vá para a Ásia. Ah, Senhor, entendi agora. Aí vai para Macedônia, para apanhar mais. Lá a ataque é um pouco maior. O servo do Senhor não está para fazer a própria vontade. Nós não vivemos para a nossa própria vontade. E aquele que vive para a sua própria vontade não é servo de Deus. Não compreendeu o que vem a ser servo de Deus. Então o versículo 9 continua. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ora, ah, Senhor, entendi. Quer dizer que quanto mais fraco o Paulo for, mais forte será Jesus no Paulo? É isso, garotão, entendeu? Isso mesmo. Exatamente isso. Deus realiza seus propósitos sem tirar o entrave da vida do seu servo. Alguma coisa está incomodando, alguma coisa está atrapalhando, e o servo está orando, Senhor, tira isso. Não vou tirar não. Senhor, eu adoraria ir fazer aquilo ali, mas isso aqui atrapalha. Tira. Tira não. Vai com tudo. Senhor, está doendo, está esbofeteando, está humilhando. Tira. Tira não. Você tem a minha graça, e a minha graça te basta. Paulo foi. E a obra foi feita. Tudo quanto ele precisava fazer, foi feito. Tudo quanto o Senhor determinou que ele fizesse, ele fez. Dá para dizer que o poder era de Paulo? De quem era o poder? Estão entendendo, amados? Queridos, não foram poucos os irmãos, homens que eu amo, e alguns deles provavelmente vão até ver esse vídeo, Osimar, e vão meditar, porque eles vão se lembrar que um dia me falaram: Pastor Walter, como eu queria ir para o sertão, ir para o Piauí, e ser missionário por lá também, mas a mulher não deixa. Você me perdoa, viu, irmão, mas tu é frouxo. Muito frouxo. E outra coisa, tua mulher não é espinho não, viu? De repente é você que está sendo espinho na vida dela. Já parou para pensar? Como diria
lá no sertão da Paraíba, vire homem caba frouxo. Qual é o motivo de impedimento para o cara vir fazer a obra? A esposa? Espera aí, meu irmão. Para com isso. A esposa é ajudadora, não é atrapalhadora, não. Que loucura é essa? Outros que vão dizer, pastor, estou esperando eu aposentar para ir. Cuidado, a morte pode chegar antes da aposentadoria. É danado para chegar. Eu mesmo adoraria isso, eu até tentei colocar uma empresa para ficar rico, para depois que ficasse rico eu deixar alguém cuidando da empresa e eu vim para os campos. Deus, vapo na empresa. Que empresa o quê, rapaz? Vai-te embora. Negócio de empresa nenhuma, não. Nada, absolutamente nada, vai atrapalhar a obra que o Senhor tem comissionado ao seu servo. Amém, amados? Ainda, apesar das debilidades humanas, a graça de Deus atinge os seus propósitos. Amém, queridos? Qual era o propósito na vida do Paulo? Evangelizar. O que ele era? Um missionário. O que ele tinha que fazer? Levar o evangelho. O evangelho foi. Independente dele ter espinho, independente dele sentir dor, independente dele ter um mensageiro de Satanás enchendo a paciência, independente dele estar sendo humilhado, dele ter alguma coisa que não permitia a exaltação, a obra foi feita. Não interessa quanto custou, quanto doeu, mas foi. E queridos, pelo amor de Deus, lembrem-se disso. Não virão anjos do céu para fazer aquilo que foi comissionado à igreja. A anunciação do evangelho será feita por nós. Amém, queridos? Amém. Os anjos não farão isso, eles queriam, mas Deus não deu a eles. Quem vai pregar o evangelho somos nós. Quem vai levar adiante essa missão somos nós. Seres frágeis de carne e osso. Se for numa moto aí a 40 por hora, der uma batidinha num cavalo, morreu. Tadinho do Lidu, tá ali porque é um milagre. Quase passou por isso, batendo num jumento de moto. Tá ali todo remendadozinho, mas Deus tem sido gracioso e tá ele trabalhando já, assentando os tijolinhos dele de novo. E a gente teve medo, não teve, Lidu? Que o companheiro ficasse inválido. Passou um perrengue louco. É um milagre de Deus, tá assentando os tijolinhos dele. E já gritando com o companheiro das orelhas grandes lá. Graça de Deus. E ainda, essa promessa de Deus fortalece para problemas, digamos, subsequentes. Deixa eu melhorar isso aqui para os irmãos. Essa promessa do Senhor, ela te capacita a vencer outros problemas, outras tribulações que ainda virão. Ora, tanto Tiago quanto Pedro, na primeira epístola, os dois têm uma linguagem bastante interessante, e eles vão exaltar, ora, eles mesmos, o passar por sofrimentos, ou vão incentivar e aconselhar a igreja a que glorifique a Deus por estarem passando por várias provações. Porque as provações aperfeiçoam. Se na primeira vez que Paulo orasse, o espinho realmente saísse, quando viesse outro problema, ele resistiria? Não resistiria, amados. Se o camarada não ouve de Deus, que é para ele ir daquele jeito mesmo, ele simplesmente não vai. Se o que me atrapalha aí fazer a obra é falta de dinheiro, o dinheiro vai chegar, eu vou fazer a obra, mas mesmo com dinheiro na mão virão outros problemas. Tem ladrão, tem violência, carro é quebrado, cara rouba, ele pega fogo, casa cai, ponte cai, enchente leva tudo, a gente adoece, cobra morde, a gente pisa em prego. Meus amados, não falta problema. Não adianta imaginar que em virtude de um problema, então a gente não vai porque aquele problema atrapalha. Ah, Senhor, se esse problema não existisse, então eu iria. Não, isso é um sinal de que o cara não iria nunca.
Quando o Senhor diz, não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. Vá fazer o que eu estou mandando, porque a única coisa que você precisa é da minha graça. Amém, queridos? Não adianta eu tirar esse espinho, porque virão outros. Não adianta você imaginar que essa tribulação que está consumindo a tua vida hoje, que o sumiço dela vai ser a solução dos problemas, porque não vai. Olha, existem situações da nossa vida que quando uma tribulação vai embora, chega outra tão terrível que a gente sente saudade daquela. Dá vontade de dizer assim, manda aquela de novo, estava melhor do que essa. Eu era feliz e não sabia. Senhor, piorou. Senhor, foi pior. Eu achei que se essa aí sumisse ia ficar tão bom. Às vezes é o lugar que eu moro, é o emprego que eu tenho. Esse emprego é ruim, o patrão não gosta de mim, o salário é pouco, o serviço é muito. Eu quero aquele outro ali que a gente ganha mais e trabalha menos, aí muda e vai para lá, daí uns dias tá doido para voltar. Não, pensei que era bom, mas é pior. Não funciona. O que nos garante, o que nos conduz, o que nos sustenta, o que garante o resultado, e o resultado não é meu e nem é teu, o resultado é dele. O que garante tudo isso é a graça do Senhor. Amém, queridos? Diante disso, no versículo 10, temos que, olha só que interessante. Primeiro, o finalzinho do versículo 9. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele vai dizer que de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas. Não na força. Já viu? Eita, essa igreja tá uma beleza, porque eu, pastor Walter, eita, homem bom, rapaz, que é brita. Meus amados, se a dependência fosse essa, nós estávamos perdidos. Era perigoso esse teto cair na minha cabeça. Não resolvia coisa nenhuma. Se for pela força do pastor Walter, pela inteligência do pastor Walter, pela beleza do pastor Walter, e olha que eu sou um cara bonito, não funcionaria não. Não ia não. E pelo dinheiro do pastor Walter ainda, aí que o negócio azedava de vez. Não tem. Versículo 10. Pelo que? Sente o quê? O que é que ele sente? Como é que é o negócio? Ele sente prazer em quê? Pera aí, rapaz. Cara, com esse testemunho aí, a gente não enche igreja aqui não. Ô Tiago, você viajou de Santa Catarina para cá para escutar uma barbaridade dessa? Que pastor louco é esse, rapaz? Vamos ter prazer nas nossas próprias fraquezas, nos alegrar com elas. Mas a proposta não é outra, eu vou entregar minha vida para Jesus e a vida vai melhorar. Agora vai ser tudo só alegria, é só vitória. O meu time não precisa nem disputar o campeonato, mas que ele é campeão todo ano, vai ser assim não? Não. Isso que você ouve aí na televisão e em outros pontos aí, da camaradas vultosos, milionários, à custa do dinheiro alheio, evidentemente, isso é heresia, isso não é evangelho. Não tem nada de cristão nisso. Na verdade, esses indivíduos são anticristos. Todos eles. Todos anticristãos. Todos com a pregação oposta à de Cristo. O que eles têm para pregar distancia de Cristo e não aproxima. O que eles têm para pregar omite Cristo e não apresenta. Estão compreendendo, amados? Biblicamente, qual é que é a proposta? Sentir prazer nas fraquezas e em mais, sentir prazer nas injúrias. Espera aí, pastor, estou sendo injuriado. Pastor, estão dizendo coisas de mim, pastor, que só o senhor vendo. Mas estão inventando cada coisa de mim, meu Deus. Pastor, o que é que eu faço? Glorifica a Deus. Quê? Então faz uma macumba pro cara, ué.
Compra aí uma galinha preta, umas velas, uma farofa, vai para uma encruzilhada aí, faz uma macumba para ele então, ué. Ou nós somos servos de Cristo e somos regidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ou então nós abrimos mão de tudo. Se estão injuriando você, e você vai sentar chorando, acabado, a minha vida acabou, pastor, estão me injuriando, é tanta injúria, tanta mentira sobre a minha vida, estão dizendo barbaridade de mim. Não, meu amado, você está morto. Pastor Acácio, comentando, né? Se o que estão dizendo de nós é verdade, então, meu amado, vamos consertar a nossa vida. Opa, alguém descobriu meus podres. Espera aí, eu pensei que ninguém tinha visto. Agora, meu amado, se o que estão dizendo de você é injúria, se é mentira, duas coisas. Primeiro, glorifique a Deus. Segundo, ore a Deus pelo injuriador, pelo caluniador. Ore por ele, interceda a Deus por ele, é uma obrigação tua. Pastor, mas ele está me fazendo mal, eu quero é que ele morra, mas o Senhor quer que você ore por ele. Você vai obedecer o teu querer ou o querer de Deus? E mais, prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas... Como é que é? Conversa besta é essa, rapaz? Como é que é mesmo? Prazer nas necessidades? Peraí, pastor, eu estou necessitado, eu estou precisando sair desse buraco, eu estou precisando resolver esse problema. O senhor está mandando eu me alegrar com isso? Não, eu não. Quem sou eu? A palavra. Isso é uma sugestão. O apóstolo Paulo está dando uma receita do sucesso aqui para você. Você pode segui-la e você pode desprezá-la. E diante das necessidades, mais uma vez, tu senta chorando. Oh, meu Deus, Deus não deve ter o que fazer não, Ele me odeia demais, Deus não tem mais nada para fazer a não ser me perseguir. Sabe o que é isso? Egoísmo. É você mesmo que se acha importante demais. Mais uma vez você acha que o universo parou e todo mundo resolveu te perseguir. O céu, o inferno e as pessoas, ninguém tem mais nada para fazer. Agora todo mundo é olhando para você, todo mundo te perseguindo, todo mundo tirando suas coisas. É por isso que você está nessa necessidade. Egoísmo. Egoísmo puro. Um sentimento tolo, de grande importância, que nós achamos que temos e na verdade temos nada. Rapaz, ninguém está nem lembrando de você. Na verdade, no meio tem um monte de gente que nem sabe que tu existe. E tu aí achando que está todo mundo conspirando contra você. Estão entendendo, amados? Mas eu vou ter prazer nas necessidades? E mais, prazer nas perseguições. O cara está sendo perseguido. E alguns desses perseguidores não estão perseguindo apenas para xingar ele, não. Igual persegue lá o Eduardo Cunha. Fora Cunha, fora ladrão, fora Dilma, fora Temer, fora todo mundo. Não, não é esse tipo de perseguição, não. É perseguindo para matar mesmo, querendo matar. Pega, vamos matar esse cabra. E aí? Você já se sentiu perseguido? Você está se sentindo perseguido? Tenha prazer na perseguição. A não ser que você tenha cometido algum delito, algum crime, e a polícia esteja te perseguindo para te prender. Ou você tinha tomado algo de alguém e o dono está correndo atrás para te tomar de volta. É outra coisa. Eu estou falando de alguém que está levando uma vida reta, uma vida santa, igualzinho a pessoa chega chorando para mim de vez em quando, pastor, não adianta a gente ser santo, não adianta a gente orar, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, agora eu vou beber, sai de raiva, eu vou encher a cara de pinga, vai piorar. Além de continuar sendo perseguido, você vai ter uma dor de cabeça terrível, o fígado vai inchar, vai piorar tudo. Sem contar a grana que tu vai gastar. Quanta gente, eu passei uma tribulação tão grande que eu enchi a cara de pinga. E aí, melhorou? Sarou?
Se passar, traz uma pinguinha para mim também, para ver se resolve a minha também. Essa pinga deve ser boa. Mas sente prazer ainda nas angústias. Oh, meu amado. Pastor, realmente não tem ninguém me perseguindo, não está faltando nada. Não estão me injuriando, eu não tenho necessidade de coisa alguma. Eu não tenho problema nenhum de saúde, nossa, aqui é uma saúde tremenda, doença nenhuma me aflige, mas eu me sinto tão angustiado, pastor. Ora. Pode ser um belo de um trampolim, para você dar 2 pulinhos e saltar mais alto, quem sabe? Sinta prazer nas angústias. Prazer nas angústias, estou angustiado, a angústia está me matando, e a sugestão que a palavra me dá é me alegrar nisso tudo. Ó, que legal. Tudo isso por amor de quem? Por amor de Cristo. Não é um sentimento de masoquismo. Tem gente que se diverte sofrendo. Tem gente que se diverte apanhando, bate em si mesmo, paga alguém para bater nele, se corta com gilete. É doente, estou falando de gente com esse tipo de doença não, falando de gente sadia, gente normal, que nem eu, que nem você. Sentir prazer, se gloriar em tudo isso, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, tudo isso por amor do Senhor Jesus, tudo isso por amor de Cristo. Amém, queridos? Porque quando sou fraco, aí então é que sou forte. O poder do Senhor não depende da tua força, do teu dinheiro, da tua saúde, da tua inteligência, para que as coisas que Ele mesmo designou pelo seu eterno propósito venham a acontecer. Aquilo que Deus determinou será feito pelos seus servos fiéis e dedicados, ainda que com espinho na carne, machucando, doendo, incomodando, humilhando, porque a graça do Senhor é o verdadeiro combustível que faz a coisa funcionar. Os propósitos dele serão alcançados, os verdadeiros servos do Senhor irão cumprir a sua missão, porque a graça do Senhor é suficiente sobre suas vidas, porque a graça do Senhor, e somente a graça, basta. Amém, amados? Glória a Deus.